pessoal já está falando aqui, inclusive, de meias, né? E alguns falando de jogadores que poderiam chegar para ser ali um reserva do Matheus Pereira. Que é isso, né? Acho que a gente precisa dessa renovação de contrato do Matheus e seria importante o Cruzeiro ter um bom substituto para ele, até considerando que na temporada passada tinham dois jogadores que eventualmente fizeram a função do Matheus em campo. O Eduardo, que foi contratado para ser o meia reserva e na prática virou volante, né? Porque como meia ele não conseguiu jogar bem. E o Gabriel, que era o atacante reserva, e muitas vezes, quando não tinha o Matheus Pereira, era o Gabriel que entrava para jogar ao lado do Caio Jorge, ali como um segundo atacante. Vocês acham que o Cruzeiro precisa necessariamente ir ao mercado ou pode tentar observar agora no Campeonato Mineiro esses 4 jogadores que a gente tem para o setor, né? Vitinho, Rodriguinho, Juan Gabriel e Cauã Batistella. Se um desses 4 vocês acham que pode ser um bom backup ali para o Matheus Pereira, e em qual vocês apostam mais? Olha, assim, o Cruzeiro vai tentar, primeiramente, pensar nessa questão envolvendo a renovação, né, Caramujo? Mas é muito importante esse fato do reserva, porque foi algo que o torcedor do Cruzeiro ele sentiu falta. Eu lembro quando o Matheus Pereira chegou, o reserva dele era o Matheus Vital, né? E aí não era lá assim grandes coisas. E aí depois a gente tem a chegada do Eduardo, que não foi um reserva do Matheus Pereira, e acabou que o reserva do Matheus Pereira foi o Gabriel Barbosa em vários momentos. Acho que olhar para as categorias de base nesse tipo de situação, até levando em conta o histórico do Matheus Pereira, né? Não é um jogador que se machuca muito, é um jogador que joga vários jogos. Então, é uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que a gente pensa que é importante ter um grande elenco, eu vejo muita gente cogitando outros nomes, né? E aí você pensa, por exemplo, foi um nome muito falado, que era o Bitelo, que está no Dinamo Moscou. É um jogador cara, uma transação cara. Você vai buscar um jogador, vamos pôr aí, se eu não me engano, na casa dos 12, 15 milhões de euros para ele ser reserva. Isso tem um certo peso, né? Eu também acho que seja mais o Caramujo. Eles pediram 25 para o Botafogo ano passado. Então, assim, é um movimento difícil de acontecer. O legal, para mim, tá? O ideal, e aí é a minha forma de ver futebol, não estou falando que todo mundo tem que pensar assim, seria que o Cruzeiro conseguisse, dentro desses meias da categoria de base, e aí eu vou pegar 2 exemplos que estão figurando ali entre esses grupos do profissional, que é Cauã Batistella e Juan Gabriel, trabalhar esses atletas para que eles fossem uma opção ao Matheus Pereira. E aí, ao longo da temporada, eles não teriam tanta pressão assim de ser jogadores que vão resolver. Eu volto a falar do histórico do Matheus Pereira, que é um atleta que não fica tanto tempo fora por lesão. Então, esses jogadores também poderiam ter minutos mais controlados, mas é uma tarefa que o Cruzeiro precisa de pensar. O Matheus Pereira ele precisa de ter alguém ali para substituí-lo, porque em alguns momentos ele vai acabar precisando de ficar de fora, seja por um controle de carga, seja por questão de suspensão. Mas eu, num primeiro momento, gostaria de ver o Cruzeiro tentando produzir esse substituto dentro de casa, usando jogadores da categoria de base, porque para mim esse é o papel também da categoria de base, né? Criar algumas soluções sem que o time precise de desembolsar um dinheiro ali. Então acho que seria um movimento legal, um movimento de valorização também para nossa categoria de base, produzir um reserva para o Matheus Pereira dentro das intermediações do Cruzeiro. Dentro desses 4 nomes que você citou, Emerson, Vitinho, Rodriguinho, Juan Gabriel e Batistella, eu já descarto 2 em termos assim de ter potencial de substituir o Matheus Pereira, que são Vitinho e Rodriguinho. Aí, por questão de qualidade, eu acho que eles não têm esse estofo, até mesmo para seguirem na temporada. Eu creio que são jogadores que em breve vão acabar sendo emprestados, pelo menos, mas, enfim, enquanto estão no clube, claro, precisam ser utilizados da melhor maneira. Agora, no caso dos outros 2, os mais jovens, aí eu já tenho um pouco mais de expectativa. Até gosto tecnicamente mais do Juan Gabriel do que do Matheus Pereira, aliás, do Cauã Batistella, né? Perdão. Mas, enfim, eu acho que o Batistella é um cara que pode se assemelhar um pouquinho mais ao perfil do Matheus Pereira. Até fiquei muito frustrado, porque naquele último jogo
da temporada contra o Santos, no caso do Campeonato Brasileiro, acho que o Batistella poderia ter tido minutos, até em outros momentos também, mas olhando com mais carinho para esse último jogo. O Cruzeiro talvez não tenha tido tanta precisão para usar o Batistella, e já poderia estar um pouquinho mais preparado para essa temporada. Mas, enfim, tem aí o Campeonato Mineiro, principalmente essas 3 primeiras rodadas, onde parece que o Tite tem uma ideia muito forte de utilizar times alternativos, e a gente espera que haja um maior desenvolvimento, né? É o ideal, como o Pedro falou, é o ideal realmente que esse reserva do Matheus Pereira seja alguém produzido dentro de casa. Mas é uma situação que o Cruzeiro vai precisar ter atenção, porque talvez dentro do Campeonato Mineiro a resposta não seja tão boa desses garotos. É algo que pode acontecer, né? Primeiro eles precisam ser colocados em campo para jogar. Aí a forma como eles vão corresponder já é uma outra história. Mas o Cruzeiro precisa ter atenção, sim, a isso. Não acho que é uma grande carência. A grande carência realmente é um meio-campista, e a gente está vendo que o Cruzeiro está fazendo todos os esforços para trazer o Gerson, mas é algo que o Cruzeiro, em algum momento, pode ser que tenha que se mexer no mercado, porque faz diferença, né? Às vezes até um meia para jogar ao lado do Matheus Pereira, dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias, e hoje não dá para a gente dizer que, de fato, há um nome que cause confiança na torcida nesse sentido. Porque se for analisar a questão assim de talento, né? Eu acho que o Batistella é o que tem mais possibilidade, mas é um jogador que precisa ter um desenvolvimento ali físico ainda na questão da intensidade, né? A gente sabe que ele é um jogador que tem uma batida na bola muito boa ali, ótima visão de jogo. E eu acho que esses jogadores aí, você falou especialmente do Vitinho e do Rodriguinho como jogadores de menor potencial. Eu concordo, mas acho que eles talvez estejam mais prontos hoje, né? Se a gente pensar no Cruzeiro para jogar no sábado, por exemplo. Eu penso mais nesses caras sendo titulares do que no Juan e no Batistella. Questão assim de estarem mais preparados mesmo, já terem mais vivência profissional, um pouco mais de idade também. Então, acho que são jogadores que podem ser úteis para o Cruzeiro, até por serem polivalentes, né? O Rodriguinho já jogou em todas ali do meio, o próprio Vitinho também. Então, acho que vale o Cruzeiro observar esses caras. E esse Campeonato Mineiro, ele tem uma característica interessante, que é a gente deve começar jogando com um time alternativo. Depois entram ali os titulares para jogar algumas partidas e ganhar ritmo para o brasileiro. E depois começa o brasileiro e segue o mineiro, né? Então a gente vai ter ainda a oportunidade para alguns garotos. Então eu espero que eles possam aproveitar a chance mesmo, garantir minutos ali, porque se a gente acha soluções no plantel nesse grupo de base e tudo mais, é menos ida ao mercado, né? E a gente fala muito aqui, eu estou vendo até os nomes que o pessoal sugeriu aqui para a contratação de um meia para o Cruzeiro. E eu quero até a opinião de vocês sobre cada um deles aqui. Mas, pô, o John foi um cara especulado no Cruzeiro, mas é muito caro, né? Seria, sei lá, 15, 20 milhões de euros. Você gastar em um cara que chega para ser reserva, não me parece que seja uma coisa que o Cruzeiro está fazendo. O Rafa Sorriso falou: Juan Quinteiro seria um excelente banco para o Matheus Pereira. Vocês gostam? Eu gosto do Quinteiro, mas tem a parte física, né? É um problema que persegue o Quinteiro durante um bom tempo. Ele até teve uma reta final interessante de temporada lá no River Plate, pelo menos olhando a parte técnica, mas enfim, essa questão física dele me deixa com o pé atrás, e também não é um cara tão simples de se trazer, muito pela parte financeira, né? Especialmente o que o amigo pontuou aí, de salário dele, porque é um cara bem valorizado, ainda é um atleta de seleção colombiana, mas tecnicamente eu gosto dele. Eu gostei Eu do combo. Pode Cheeseburger e falar. refrigerante à vontade. E depois reclama que o cara tá gordo. Aí não, pô. Eu gosto do Quinteiro também. É um cara muito técnico, né? Um jogador que, e o amigo até comenta aí, né? Bom cobrador de bola parada, mas tem tudo isso que o Caio ressaltou, né? A parte física, acho que é o principal. E ele é um cara valorizado. Teve toda aquela polêmica na transferência dele para o América de Cali, né? Que tiveram valores assim absurdos envolvidos ali por um mecenas, coisa de maluco. Até
envolvendo helicóptero ou jatinho, um negócio assim, para poder levar o atleta para lá, isso teve. Então também não é um jogador que tenha o entorno dos mais tranquilos. Isso é necessário ressaltar. Mas eu acho que o Cruzeiro tem que estar atento, sim, no mercado, essa questão de ter uma opção ao Matheus Pereira. Vai ser um cara da base. E só um ponto, Caramujo, nisso que você falou do John, seria o cenário ideal, tá? Mas aí a gente tem que olhar nessa situação também pelo aspecto do jogador. O John faria esse movimento de, depois de uma temporada de valorização, sendo titular no Red Bull Bragantino, de vir ao Cruzeiro para ser reserva, principalmente de um jogador que não se ausenta tanto como é o Matheus Pereira. Isso também tem que ser colocado na conta. Porque o John até tem uma questão ali de versatilidade, ele pode jogar com o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira de 10, quem sabe o John um pouco mais lateralizado, mas tem que olhar também para ver pela ótica do atleta, se o atleta faria esse tipo de movimento. Mas é uma situação também aí que o Cruzeiro vai precisar de estar observando, porque ter um substituto para o Matheus Pereira vai ser muito importante para a nossa temporada.